30 anos. Nasci e cresci nesse ambiente missionário. Aqui está minha mãe, Denise. E tem sido muito bom crescer nesse ambiente, como eu falei. E que a gente conhece muitas pessoas, conhece muitas culturas diferentes, contextos diferentes, dons diferentes. Isso é muito legal. Isso é corpo de Cristo, né? Então isso é muito importante. E Deus, desde pequeno, tem colocado no meu coração essa área da ciência. Sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de dinossauros, inclusive vim temático hoje aqui. Sempre gostei demais. E Deus foi, quando eu fui crescendo, isso não mudou. Porque criança geralmente tem a fase do dinossauro, né? Ah, dinossauro, e passa uns meses, um ano, esquece, é outra coisa. Eu não, até hoje é dinossauro. Meus pais têm que me segurar para ir na loja de brinquedo, né? Aquela coisa. Então, sempre gostei e continuei gostando. E isso Deus foi desenvolvendo no meu coração em relação a esse dom, em relação a essa área. E quando eu era adolescente, Deus deixou muito claro para eu trabalhar em relação a criacionismo, a questão das nossas origens, a criação, o estudo do livro de Gênesis. E eu comecei a buscar muito isso, assistir palestras, ler materiais, livros e tudo mais, para poder ganhar mais conhecimento nisso. E era uma coisa que eu já buscava, já gostava. Então, na realidade, eu fiquei muito feliz que Deus estava me direcionando nesse sentido. E eu vou trazer algumas coisas hoje para vocês em relação à temática. Mas por que a gente trata de Gênesis, né? Por que falar de criacionismo e tudo mais? A grande questão é que nos primeiros capítulos de Gênesis, quando estamos falando da Bíblia, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos quase todos, ou a origem de quase todos os princípios bíblicos, dentro dos primeiros capítulos de Gênesis. Os primeiros, digo assim, os 10, 11 capítulos de Gênesis, temos quase todos os princípios que vão ser tratados até Apocalipse, começam ali. Então, eu considero algo muito importante se a gente está tratando do fundamento da nossa própria fé. Inclusive, quando a gente está falando dos fundamentos do porquê que Jesus veio aqui para a Terra. A história começa lá atrás. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, em relação à própria Bíblia. E eu vou puxar um gancho um pouco diferente. Geralmente quando eu falo de criacionismo, às vezes eu tratava de um aspecto um pouco mais amplo, né? Tratava de outros assuntos e tal. Mas dessa vez nós vamos estar falando sobre fósseis. Fósseis, dinossauros e tantos outros tipos de fósseis também. Isso vai ser uma parte da palestra. Por quê? Porque eu gosto. Então é por isso que a gente vai estudar. Mas eu tô brincando. Mas assim, porque tem tudo a ver com o assunto que nós vamos discutir aqui. Sobre a nossa cosmovisão, sobre o nosso entendimento em relação à Bíblia e em relação à ciência. Como eu falei, eu gosto muito dessa área, tanto que eu estudei essa área e atualmente eu sou paleontólogo. Então me formei em paleontologia, fiz a minha graduação em ciências biológicas, aqui na Unicesumar mesmo, e fiz daí o meu mestrado em paleobiologia na Universidade de Bristol, na Inglaterra. E então voltei e estou tentando uma vaga no doutorado agora. Inclusive, motivo de oração, né? Se Deus quiser, as portas se abrem aí. É difícil, mas um monte de outras coisas era difícil e Deus fez, então tá tudo bem. Então, mas motivo de oração aí. Mas vamos falando um pouquinho mais, inclusive eu vou tratar de alguns pontos que foram estudados durante o mestrado e que começam a apontar para questões bíblicas também. É muito legal, eu garanto. E a gente vai estar olhando isso aí, beleza? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre criacionismo, esse estudo das nossas origens, da criação, seja ela num aspecto bíblico, seja ela num aspecto científico. Vamos estar falando então um pouquinho agora do início do livro de Gênesis. Vamos lá. Muito bem. O texto de Gênesis, ou principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, são um dos textos mais discutidos e debatidos, ou muitas vezes pelos descrentes atacados, de toda a Bíblia. A gente acha que às vezes é um texto em relação a Jesus ou coisa assim, não. Alguns ateus até são tranquilos com os textos de Jesus, mas quando se fala de Gênesis, o bicho pega. Aí eles sobem pelas paredes e tudo mais. Um bom exemplo disso é que quando eu estava, por exemplo, no mestrado, eu podia ser abertamente cristão. Todos os meus colegas sabiam que eu era cristão. E eles não se importavam muito. Claro que se eu fosse falar de Jesus para eles, eles já iam vir para cima. Mas aí, cada um na sua, eles não ligam muito. Mas se eu falasse para eles, não, eu estou fazendo pesquisa aqui, eu acredito em Gênesis, acabou. Aí eles iam pegar as tochas, né, as picaretas, iam vir tudo atrás de mim. Perseguição a caça às bruxas, porque não há tolerância para isso
em relação ao ímpio. E até dentro da igreja nós também temos um pouco desse conflito. Muitos debates em relação a esse assunto. Então vamos analisar um pouquinho mais sobre esse texto e ver o que esse texto quer dizer, o que eles representam. Não é só um texto, são vários, né? O livro de Gênesis é bem grande, inclusive. Então, não, são vários textos. Vamos dar uma analisada nele e ver um pouquinho mais. Muito bem. Os primeiros capítulos, ou o livro como um todo, ele é um livro histórico. Ele tem a função direta de trazer história. Ele está descrevendo a origem do mundo e a origem do povo de Israel. Os primeiros 11 capítulos, que vai até desde Adão e Eva, a criação, até o capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, também todos em um sistema de descrição histórica. E no capítulo 12 começa a descrever ali a história de Abraão, né? Que daí começa a história do povo de Israel propriamente dita, né? Muito bem. Muitos questionam e falam, não, mas Adão ele não foi um homem de verdade. Talvez você já tenha ouvido isso. Falou, não, ele não era um homem de verdade, porque a palavra Adão, no hebraico, significa humanidade. É isso que ela representa. Mas ali não quer dizer que ele é uma humanidade, que é só uma figura para representar uma humanidade inteira. Não, é que a humanidade em hebraico recebeu o nome a partir de Adão. Igual os judeus têm o nome de Judá. E por aí vai. Tanto os outros povos recebem o nome a partir do seu patriarca, de onde eles vieram, quem era seu pai, etc. Né? Os israelitas, Israel, e por aí vai. Então, mesma coisa com Adão. Em nenhuma instância no livro de Gênesis ele é tratado de outro modo. E a gente vai ver alguns outros textos também que em nenhum outro momento da Bíblia ele é tratado diferente. Ele é tratado como um homem, uma pessoa. Então é curioso. Então tá, ok, então uma pessoa, Adão. Outra coisa que reforça essa ideia de que o texto que está escrito ali no livro de Gênesis é histórico, é descritivo do que aconteceu, um desses pontos é a palavra dia, que no hebraico é Yom. A palavra Yom, no hebraico, ela quer dizer um dia de 24 horas, sempre. Existe, acho que, uma ou duas exceções no Antigo Testamento inteiro que ela é usada para representar um período maior de tempo. Mas daí eles colocam, tipo assim, num contexto em que ele não especifica quanto tempo é. Eles falam aí, é igual quando você vai marcar um churrasco com um amigo. Não, a gente marca aí, hein? A gente marca, vamos marcar, pode deixar. É nesse sentido que é colocado lá, um dia a gente vê aí. Não especifica quanto tempo, então era aberto. Todas as outras vezes, ele coloca como um dia de 24 horas. Todas as vezes. E ainda é curioso que no texto de Gênesis, ele é associado a um numeral. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Sempre que isso acontece no hebraico, o Yom é associado a um numeral, ele representa um dia de 24 horas. Mais ainda, é uma confirmação ainda maior de que é um dia de 24 horas. Então o texto está sendo bem claro, ele não está colocando que aquele dia representa milhares de anos ou um período indefinido de tempo. O texto, pela leitura normal, crua, assim, quando você lê, ele já é claro que está falando de um dia. E ainda fala sobre tarde e manhã. E houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, que são períodos de um dia de 24 horas. Então o texto em si ele é bem claro. E o hebraico, quando a gente vai mergulhar, também deixa claro isso em relação à história. Muito bem, vamos lá. Uma outra visão, uma outra teoria em relação a Gênesis é a teoria da fenda, que dizem que entre o versículo 1 do primeiro capítulo, e criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí o versículo 2, né? E a terra era sem forma e vazia, que entre esses dois versículos existe uma fenda de tempo, que Deus teria criado todas as coisas ali no primeiro versículo, e depois se passaram milhares ou milhões de anos entre um e outro, e daí a terra estava sem forma e vazia, como se estivesse destruída, certo? Não tinha mais nada. Só que o texto ele não aborda nesse sentido. Ele fala todas essas coisas e conclui que esse foi o primeiro dia. Porque se não fosse o primeiro dia, esse é o milionésimo dia ou alguma coisa assim. Mas não, ele faz questão de falar que todas essas coisas foram feitas no primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E outros textos do Antigo Testamento reforçam isso também. A gente já vai ver mais sobre isso. Vamos lá. Muito bem. Um dilúvio. A gente vai falar mais tarde sobre o dilúvio, principalmente na parte científica, quando formos falar de fósseis. Então vamos segurar essa aí. Mas o dilúvio, muitas vezes eles dizem que não foi um dilúvio global, que não cobriu a terra toda. Existem interpretações diferentes. Uma que foi a terra inteira, outras que foi um dilúvio local ali na região da Mesopotâmia.
né, uma grande enchente local e que foi narrada como um dilúvio global. Mas o texto, ele coloca várias vezes, a gente não vai precisar ir lá, mas vocês podem ver os textos, ele repete várias vezes, utiliza termos diferentes para tentar mostrar que foi algo no planeta todo. Ele fala, e todos que estavam sobre toda a terra morreram, e todos que estavam debaixo de todo o céu morreram, e todos que estavam, sabe, ele fica repetindo isso várias vezes. Então você fala, poxa, Deus está querendo reforçar alguma ideia aqui. Então é muito curioso. Muito bem. Outra coisa, o texto, ele é muito rico em detalhes, principalmente o texto do dilúvio. É um dos textos mais complexos da Bíblia, em termos de detalhes, assim, de informações. Existem outros que têm mais informações, mais ricos, né? Muitos textos ali também do Antigo Testamento que descrevem o tabernáculo e tudo mais. Nossa, é uma lista gigante de informações e medidas, muito rico, muito legal. Mas os textos de Gênesis também têm bastante detalhes. E, principalmente, o do dilúvio. Uma riqueza e uma precisão impressionante. Eles falam de medidas, eles falam de altura, datas. Por exemplo, quando ele vai falar de Noé, quando se fechou, por exemplo, a porta, ele fala o ano, o mês e o dia que era, quantos anos ele tinha naquele momento, e você consegue criar uma linha do tempo perfeita, a nível de dias até, de tão preciso que a Bíblia é nesse sentido. Então ela não está trazendo só uma visão, digamos, inspirativa, com uma lição de moral, sabe? Porque ela podia, e às vezes ela faz isso. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus não está pegando ali, descrevendo uma coisa que aconteceu exatamente daquele jeito. Não, é uma história que tem uma moral e uma verdade por trás dela, correto? E, claro, o texto de Gênesis também faz isso. Ele tem princípios, ele tem uma moral, mas será que ele é histórico ou não? Aí que fica o questionamento. Mas todos esses pontos que nós vamos observando mostra que ele está fazendo um registro histórico, e um registro histórico muitas vezes bem preciso. Algumas coisas são mais vagas, a gente não tem certeza. A gente olha o texto, é só o que a gente tem, né? E às vezes não, às vezes ele é extremamente pontual, extremamente específico. Então é muito, muito, muito curioso. Outra coisa são as genealogias, né? Depois, nas genealogias, quando ele está descrevendo quem foi pai de quem, quantos filhos teve e tudo mais, ele coloca Adão e seus filhos e todo mundo como pessoas normais. Põe a idade deles, quanto tempo eles tinham quando tiveram seus filhos e tal. E coloca e vai até Abraão. Ali no capítulo 10 ele faz isso, né? Tem as genealogias. E vai até Abraão e coloca Abraão em pé de igualdade com Adão, Noé e todos aqueles caras. Então eles não eram pessoas figurativas, representativas de alguma coisa. Eram pessoas reais, tinham filhos, tinham idade e estavam numa linha, né, numa árvore genealógica, junto com uma das pessoas mais importantes da história do povo de Israel, como o próprio Abraão. Então o próprio texto trata eles como iguais, não trata como pessoas ou algo assim figurativas ou representativas, certo? Vamos lá. Aqui tem uma lista enorme, eu não vou precisar ficar lendo todos, mas eu gostaria de pegar alguns aqui para a gente ver que não é só o texto de Gênesis que faz reforçar essa visão de que ele é verdadeiro, de que ele é descritivo e histórico. Na realidade, o restante da Bíblia também faz isso. E isso é muito importante quando nós estamos estudando a Bíblia, não só em relação a Gênesis, em relação a tudo. A Bíblia, ela não é um livro só isolado, vários pedaços isolados que não se conectam. Muito pelo contrário, a grande beleza do livro, da Bíblia, que a Bíblia significa uma coleção de livros, né? Então a beleza dessa coleção de livros é que ela foi escrita no decorrer de milhares de anos, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, desde pastores até reis, de pescadores a seja o que for, escreveram esse livro e tudo é coerente. E é uma mensagem só. Cristo, no fim das contas. É impressionante, a Bíblia ela é surreal nesse sentido, porque é a palavra de Deus. Ela não é uma coletânea de livros qualquer. Até se você pega uma coletânea de algum escritor aí fora e pega vários livros deles, até dentro dos próprios livros ele se contradiz, erra, esquece algumas coisas e tal. A Bíblia ela não funciona assim. Ela se complementa, ela vai ficando cada vez mais rica no decorrer que você vai juntando todas as peças e todos os livros. Então, quando você vai estudar ela, não estude como um texto só isolado. Ele é conectado com tudo. Isso é muito bonito. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas aqui são alguns exemplos, né? Sobre a criação. Em Êxodo 20,
11, e também ele fala isso em Êxodo 31, quando está falando sobre os 10 mandamentos. Ele está descrevendo os 10 mandamentos e de repente ele vai para falar sobre o 7º dia, que era o dia do descanso do povo de Israel. Então, ali no 10º mandamento, nos 10 mandamentos, quando ele está descrevendo isso, ele para e Deus justifica o porquê eles tinham que descansar no 7º dia. E ele fala o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Interessante que os 10 mandamentos, claro, tinham todas as outras leis, mas os 10 mandamentos eram assim, um dos principais para o povo de Israel. Eram as colunas das leis ali. Eram, importantíssimas, e era levado muito a sério. E para reforçar e defender uma dessas leis, o que Deus usa? A própria criação. E o motivo dele descansarem no 7º dia era porque Deus fez em 6 dias, e no 7º ele descansou. Imagina, Deus não ia usar uma alegoria ou algo simbólico que foi usado só para uma coisa, sabe, como se fosse só uma história de moral lá atrás que ele criou. Ele não utilizaria isso para afirmar uma lei. Não é verdade? Concorda comigo? É uma lei. E outra, se Deus quisesse, ele não precisava nem justificar o porquê eles tinham que descansar no 7º dia. Concorda comigo? Ele só podia falar: e no 7º dia, o dia do Senhor, é o meu dia, e vocês vão descansar. Ponto, acabou. Continua. Ele pode? Claro que pode. Ele podia fazer assim. Mas ele utiliza algo que o povo sabia. Algo que o povo conhecia. Fala: eu criei em 6 dias e descansei no 7º. Vocês farão o mesmo. Muito interessante. E ele faz isso 2 vezes em Êxodo. Jesus disse, olha só, Jesus reforçando essa ideia também: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Porque lá na primeira semana da criação ele já cria macho e fêmea, homem e mulher, logo no começo. Mas, se a teoria da evolução é verdadeira e houveram milhões ou bilhões de anos antes do ser humano aparecer ou dos seres vivos aparecerem, que seria algo muito mais recente, o macho e fêmea, o homem e a mulher não estão presentes desde a criação. Ou seja, Jesus está mentindo. Novamente, se Deus usou a evolução para criar o mundo, porque ele pode fazer o que ele quiser, concorda comigo? Se ele quiser estalar o dedo e está tudo pronto em 1 segundo, ele pode também. Mas ele descreveu como ele fez. Mas se ele usou a evolução como um processo, por que ele falaria uma coisa dessa? Ele não precisava. Mas ele fala que desde o princípio os fez homem e mulher. Desde o princípio da criação os fez homem e mulher. Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como por um homem entrou o pecado no mundo, não uma humanidade. A simbologia, Adão era simbologia de humanidade. Não, por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem a salvação. Tanto que Jesus é chamado de o segundo Adão, o último Adão. Né? Vamos lá. 1 Coríntios 15, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A Bíblia está garantindo tanto que esse homem existiu, Adão, que ele coloca os dois, Adão e Jesus, no mesmo plano. Não dizendo que eles têm a mesma importância, não é isso, né? Jesus está muito acima, mas ele coloca os dois como algo real. Nós morremos por causa disso aqui, e nós somos, né, essa pessoa, e nós vamos ser vivos por causa dessa aqui. Muito interessante. Olha como a Bíblia é rica e ela vai complementando, se complementando, né? É muito legal. E elas, imagina, lembra que eu falei? Os textos de Gênesis servem como fundamento até para a vinda de Jesus. Lucas 11, versículo 51 nos diz, Jesus fala isso: desde o sangue de Abel, ou seja, Abel, né, o filho ali de Adão e Eva, existiu um homem real. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, né, o profeta Zacarias, colocou Abel e o profeta em pé de igualdade. Ali, ó, 2 pessoas. Desde Abel até Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Interessante. Jesus não precisava pegar Abel para colocar ali se Abel nunca existiu. Muito menos colocar em pé de igualdade com um profeta do povo de Israel como Zacarias. E ele faz. O próprio Jesus faz. Muito legal.
Ezequiel 14, daí do versículo 14 ao 20, vamos lá. Eu disse que eu não ia ler todos, mas estou lendo. A Bíblia é muito legal, então desculpa, vamos lá. Muito bem. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Agora vamos segurar esses 3 aqui. Daniel, um homem importantíssimo para a história do povo de Israel. Por muitos historiadores até questionados se existiu realmente ou não, ou se fez tudo aquilo ou não. Nós sabemos que fez porque a palavra nos revela isso, né? Mas muitos acabam questionando e atacando. Noé, muitos atacam por dizer que ele simplesmente não existiu, ou que era uma figura, né? Só uma representação. E até Jó, muitos dizem que Jó nunca existiu, que o que é descrito em Jó nunca aconteceu, que é só um texto poético e representativo, né? Que nunca aconteceu aquilo lá. Mas é interessante aqui em Ezequiel que coloca que ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pessoas importantíssimas da Bíblia colocadas em pé de igualdade aqui, como pessoas reais, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Depois o versículo 20 diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Olha como é pesado isso aqui. Deus está falando e colocando a dele na reta. Falou, tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, né, nessa geração, salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Está falando que a justiça do pai não ia se aplicar aos filhos ali, né? E Deus coloca a dele na reta, tão certo quanto eu vivo. Esses 3 homens só salvariam a eles mesmos. A justiça deles, que era real, só salvaria a eles mesmos, não aos seus filhos. Inclusive, os filhos foram salvos também por misericórdia de Deus, né? Ali como, né? E Noé, Deus falou, não, vamos salvar toda a família porque eu tenho um propósito depois disso. Muito legal. Olha como a Bíblia completa, une todas as coisas. Lembra que eu falei que a Bíblia é toda conectada? Quando você vai juntando, ele pega lá Noé, Jó, Daniel e junta tudo. É muito legal. A Bíblia é muito rica. Ok, a genealogia de 1 Crônicas, eu falei da genealogia lá de Gênesis, capítulo 10, mas a genealogia de 1 Crônicas menciona Adão, Noé, Abraão, Jacó e Judá, entre tantos outros, como pessoas normais. Em nenhum momento a coloca separado, não, esses caras não existiram, não foi bem assim, esses são reais, não. Todo mundo é igual aqui, uma genealogia só. E Jesus, vamos finalizar aqui, porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim. Portanto, ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, né, nos escritos de Moisés, Gênesis, Êxodo e tudo mais, se vocês não creem nesses escritos, como crereis nas minhas palavras? Acho que essa para mim é uma das mais fortes. Jesus falando, se você não crê naquilo que meu filho Moisés, né, Moisés, se vocês não creem no que ele escreveu, como é que vocês vão acreditar nisso que eu estou falando? Muito forte. Nossa, tem mais texto, gente, muita coisa. De qualquer modo aqui, Noé, ele repete várias vezes, né? No texto Isaías ele fala, as águas de Noé, para mim são como as águas de Noé. Em Lucas fala, assim como nos dias de Noé, tratando como dias reais, um tempo que existiu. Ele não está falando, assim como lá na história de Noé. Lembra aquele conto que a gente conta para as crianças, para uma lição de moral? Não, ele está falando nos dias de Noé, lá na época que Noé estava aqui. Acontecia isso. E continua, né? Tem 2 Pedro e tudo mais. E várias outras referências, senão a gente vai ficar um tempão aqui. Mas de qualquer modo, vocês conseguem observar o quão a Bíblia se completa. É isso que eu queria trazer aqui, essa mensagem com esses 2 slides. O quão ela se une e o quão verdadeiro aqueles primeiros capítulos de Gênesis se tornam, observados eles mesmos, por conta, e quando são conectados com o restante da Bíblia. Eles ficam ainda mais vivos e mais ricos. Porque Deus vai trazendo mais luz a tudo aquilo. Genial. Muito bem, agora vamos puxar um gancho e começar a falar um pouco da ciência e de como ela afeta tudo isso. Vamos lá. Dilúvio e a vida no passado. Ali os últimos versículos vocês viram que foram sobre Noé, né? Eu falei sobre Noé e tudo mais, porque aquilo realmente aconteceu. A Bíblia coloca que aquilo realmente aconteceu. Agora, se aquilo realmente aconteceu do jeito que está escrito, gente, vai influenciar muito o nosso planeta, concorda comigo? Um dilúvio que destruiu tudo, que matou todo mundo, que não estava dentro da arca, poxa, não é brincadeira. Uma chuva forte aqui na cidade já faz um caos, já abre buraco, já destrói casa,
tem enchente, tem deslizamento nos morros, né, nas serras e tal. Aqui em Maringá o que geralmente acontece é cair árvore, né? Cai árvore para tudo que é lado, aquela bagunça. Uma chuva forte, uma noite de chuva forte, já faz uma destruição como essa. Imagina 40 dias de chuva e depois quase o restante daquele ano inteiro ainda alagados embaixo d'água. O quanto de destruição e coisas que afetariam o nosso planeta. Concorda comigo? Então, se aconteceu, nós temos que encontrar registros de que isso aconteceu. Científicos, certo? Não só na Bíblia, porque a Bíblia está narrando a história. Mas nós temos que encontrar no nosso planeta resquícios de que algo desse nível e dessa proporção aconteceu. E é isso que nós vamos analisar. Então, além da Bíblia, a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, é a janela para o passado da vida do nosso planeta. Então, nós conseguimos estudar como eram os seres vivos e como era a vida antes, assim, no passado do nosso planeta, seja lá como ele foi. E é isso que nós vamos estudar. Então, através do seu estudo, conseguimos ter luz e evidências de como era a vida e o que aconteceu com ela. Vou tirar o casaco aqui que está dando até calor. Muito bem. Muito bem. Existem duas visões principais. Existem duas visões principais em relação ao passado do nosso planeta. Em relação à formação de fósseis, em relação à formação das camadas geológicas. Sabe essas camadas de rocha que a gente observa às vezes? Já viu quando você está dirigindo na estrada e eles às vezes limparam um tanto do morro? Você até consegue observar cores diferentes e camadas diferentes de rocha, de pedras, né? Pedra, se eu falar isso, um geólogo morre, né? Mas assim, as rochas, né, é o termo correto. Essas camadas de rocha, como que elas se formaram? O que aconteceu? E os fósseis, né, os resquícios da vida no passado, que nós encontramos nessas camadas, como é que foi parar ali? O que aconteceu? Existem duas visões principais de como isso teria acontecido. A primeira é o uniformitarismo. E o que diz essa visão? Diz o seguinte, que os fenômenos que hoje ocorrem, atualmente, nos dias de hoje, também ocorreram no passado, inclusive em igualdade de intensidade. Ou seja, o presente é a chave para o passado. Deixa eu explicar. Do mesmo modo, eles dizem que do mesmo modo, vamos supor que o vento sopra ali num deserto e carrega uns grãozinhos de areia para um lugar e vai acumulando eles devagarzinho, sabe? De grãozinho em grãozinho vai montando um morro de areia ali daquele lado. Estou dando um exemplo aqui, né? Vai carregando a areia devagarzinho. Do mesmo jeito que foi devagar e demora muitos anos para toda essa areia sair daqui e ir para lá, isso também teria acontecido no passado. Por isso precisaria de milhões e milhões de anos para formar tudo aquilo que nós vemos. As camadas devagarzinho, os fósseis foram morrendo no decorrer de milhões e milhões de anos e tudo mais. Certo? Então, que nada no passado foi diferente do que é atualmente. Ou pouca coisa, né? Que do mesmo jeito que chove aqui e vai levando o sedimento para o fundo do rio devagarzinho, como acontece atualmente, teria acontecido no passado. Tudo devagar, tudo lento, demorando milhões e milhões de anos. Essa é a visão evolucionista, certo? Que demorou tudo milhões de anos para acontecer. E existe uma outra visão, que é do catastrofismo, que defende que no seu passado, né, no passado da Terra, ela sofreu a ação de fenômenos catastróficos, como o próprio nome diz. Principalmente inundações que resultaram nas configurações geológicas e biológicas atuais. Ou seja, que o que nós vemos dessas camadas de rochas, desses fósseis e tudo mais, não é resultado de uma coisa devagarzinha que demorou milhões e milhões de anos. É o resultado de uma grande catástrofe, ou de várias catástrofes, seja lá como eles forem interpretar. Mas algo rápido, abrupto e intenso aconteceu para formar o que a gente observa. Certo? Fez sentido? Tranquilo? Uma visão diz que tudo é devagar, gradativo e lento. Outra diz que não, tudo é rápido e intenso, de uma vez. Ok? Vamos lá então. Vamos ver então as evidências científicas e para o que elas apontam. Certo? Novamente, se nós acreditamos que aconteceu um dilúvio global, como está em Gênesis, a visão seria mais parecida com o catastrofismo. É uma catástrofe, é um dilúvio global, correto? Então vamos analisar algumas evidências científicas. Ok, se aconteceu um dilúvio, como é descrito na Bíblia, nós deveríamos encontrar milhares de criaturas mortas
enterradas por lama, né, por sedimento, que tinha água, né, por lama, espalhadas por toda a terra. Certo? Se o dilúvio realmente aconteceu. E adivinhe só, quando nós vamos estudando os fósseis, nós encontramos o seguinte: nós encontramos geralmente milhares de criaturas mortas que foram soterradas por lama ou sedimento, né, espalhadas por toda a terra. Ué, exatamente o que nós esperávamos. Exatamente o que nós esperávamos. Mas não vamos deixar geral assim de qualquer jeito. Vamos analisar os casos específicos. Vamos analisar os fósseis. Ok, aqui é uma representação de um livro de como é formado um fóssil, tá? Aqui você vê um dinossauro, mas porque quando a gente pensa em fóssil, geralmente pensa em dinossauro, não é verdade? Fala um fóssil de não sei o quê. Geralmente você, é um dinossauro. Mas não, existe fóssil de tudo que é coisa. Fóssil de peixe, fóssil de folha, fóssil de, sei lá, ouriço do mar, cara, fóssil de tudo que você pode imaginar. Só que você não vai no museu para ver fóssil de um peixinho, né? Você quer ver os bichos grandes, dinossauro e tal, então geralmente fica isso na nossa mente. Só que fóssil, existe o fóssil de tudo, de sapo, de cobra, de o que você quiser, certo? Flor, tem fóssil de flor, gente, sem brincadeira, tem de tudo. Mas vamos lá, então aqui para representar, nós temos um dinossauro. Uma imagem como essa você pode encontrar em qualquer livro de ciências ou de que fale de dinossauros ou de fósseis e tal. Geralmente ele é bem parecido com uma imagem assim. Um animal, uma criatura, um organismo morre na água ou próximo da água. Curioso, né? A necessidade dele sempre morrer perto da água ou dentro da água. Por quê? Porque um fóssil precisa de água para se formar. O que é um fóssil? É basicamente isso aqui. Morre a criatura, aí ela é soterrada por sedimento e os ossos que estão aqui, eles vão trocar as moléculas dele com as moléculas que estão no sedimento. Então aquilo, quando você pega um fóssil, ele não é um osso mais. Você não pode chamar aquilo de osso de dinossauro, porque o que formava aquele osso já era. Tudo aquilo é mineral agora. Tudo aquilo é o mineral que está no sedimento. Por isso ele tem uma cor diferente, ele não é branco. Já viu o fóssil? Você pega o fóssil, não é branco. Ele pode ser cinza, ele pode ser marrom. Ele pega a cor do sedimento, né, e ele vira uma rocha. É duro, pesado. Não é tipo um osso que às vezes pode ser meio leve. Não, ele é duro. Se jogar no chão, você pode quebrar o seu dedo dependendo do tamanho do fóssil. Porque ele virou uma rocha, basicamente. Certo? Então ele troca os minerais. Ele é soterrado e vai tendo essa troca no decorrer do tempo. Ele vira um fóssil e depois, com a erosão e tudo mais, ele é exposto e nós encontramos esse fóssil. Certo? Basicamente isso. E você pode encontrar essa imagem em tudo que é livro, inclusive livros evolucionistas. Por quê? Porque os fósseis precisam de água para se formar. Eles precisam de água nesse sedimento para fazer essa troca dos minerais. Entende? Se não tivesse, não ia acontecer. Então é curioso que os fósseis são formados quando tem água envolvida. Curioso. Novamente, se o dilúvio aconteceu, nós tínhamos que encontrar milhares de criaturas soterradas por lama em toda a terra. E é exatamente isso que nós encontramos. Vamos lá. E quando a gente fala de fósseis, a gente pensa, quando eles descrevem, o animal estava lá e morreu bonitinho e com o tempo foi sendo soterrado devagarzinho. Se ele demora muito para ser soterrado, ele vai ser decomposto, outros animais vão comer, chuva vai levar uns ossos para um lugar, para outro, já era, não vai ficar bonitinho naquele canto. Mas nós encontramos fósseis muito curiosos. Vamos ver esse primeiro aqui. Esse é de um dinossauro. Aqui tem bastante dinossauro, porque são os legais, tá? Se vocês quiserem ver fóssil de peixe, eu posso mostrar depois, não tem problema. Mas vamos ver dinossauro, porque é maneiro. Então, assim, vamos lá. Estamos aqui. Esse dinossauro, ele recebeu o nome de Oviraptor. Por quê? Porque significa o ladrão de ovos. Então eles falaram, olha só, ele está aqui num ninho, pegando os ovos do coitado ali, do outro dinossauro. Caramba, nossa, está roubando os... Coitado, recebeu o nome errado. Na realidade, era uma fêmea que estava cuidando dos próprios filhotes. Coitado, recebeu o nome injustamente. Mas tudo bem. Olha que curioso. Esse dinossauro morreu de uma forma tão rápida e abrupta que não deu tempo de fazer nada. Ele foi soterrado rapidamente enquanto tentava proteger os ovos.
Isso mostra para você uniformitarismo, aquela coisa lenta e gradativa, ou um catastrofismo, onde alguma coisa acontece abrupta e de repente? Como se tivesse uma enchente vindo com muita lama e muita água e soterrou essa criatura rapidamente. Como um dilúvio. Curioso. Este aqui é um fóssil de um Tiranossauro Rex, mas existem vários dinossauros que estão mortos nesta mesma posição. Curiosamente, muitos chamam essa posição de sufocamento. Ou seja, esse dinossauro morreu agonizando sem ar. Ele morreu numa situação normal? Não. Ele morreu em uma enchente. Ou ele morreu e foi carregado por uma enchente, e alguns estudos mostram, eles fizeram estudos com galinhas já mortas, é claro, que colocavam na água e, devido à putrefação, os músculos contraíam e o pescoço delas, que é compridinho, parecido com esse pescoço aqui, ele dobrava para trás. Ou seja, o animal ou morreu asfixiado nessa posição, ou morreu na água, ou tinha morrido e foi carregado pela água, fazendo com que o pescoço virasse. Independente do cenário, ele teve que morrer numa situação catastrófica dentro da água e sendo soterrado rapidamente. Uma situação normal que nós vemos no cotidiano? Não. Uma situação catastrófica. Existem vários, estou dando só alguns exemplos aqui. Vamos aqui outro. Essa é uma réplica de um fóssil bem curioso. O fóssil original está faltando vários ossos, aqui foi recriado para ficar mais bonitinho de visualizar. Nós temos um dinossauro carnívoro aqui e um herbívoro que morreram brigando. Eles estavam brigando um com o outro e morreram nesta posição. E é curioso porque onde eles morreram era considerado um deserto, ou seja, não ia ter água, né? É tudo seco. E eu estava assistindo o documentário sobre esse fóssil uma vez, eu achei engraçado, porque falava assim que esses dois dinossauros estavam em cima de uma duna de areia, brigando um com o outro, e daí brigaram e rolaram duna abaixo. Normal, né? Então, tá entrelaçando ali, dando agarrado um no outro. Você consegue observar que um está mordendo a pata do outro e tal, que é um caos. E rolaram duna abaixo. E daí, a duna escorregou e soterrou eles de areia. Certo? Como se fosse uma avalanchezinha ali, soterrou. E daí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, primeira vez que eu vejo um fóssil que morreu num lugar, né, e se formou num lugar onde não tinha água. Aí o cara que estava narrando o documentário continua. E então, após eles rolarem abaixo, a duna desabou e a areia soterrou eles. E a areia estava úmida devido às chuvas recentes que aconteceram naquele local. É claro. É claro que ia ter chuva, é claro que ia ter água para formar essas criaturas. Então, toda vez nós encontramos situações fora do normal, incomuns, rápidas, abruptas, não um cenário que demoraria milhões e milhões de anos. Existem vários outros exemplos. Existem criaturas que morreram no trabalho de parto, estavam tendo seus filhotes e morreram soterradas. Morreram comendo um ao outro, tem peixe engolindo um outro peixe. E morreram, foram soterrados imediatamente. Não deu tempo nem de cuspir ou engolir, ficou no meio do caminho. E morreram assim. E não é incomum. Acontece várias vezes, nós encontramos vários fósseis assim. Ou seja, um cenário extremamente catastrófico, rápido, intenso, assim como o dilúvio de Gênesis nos descreve. Muitas vezes nós vemos imagens como essa, que temos camadas, certo? E que representam as mais baixas, são as mais antigas, né? Supostamente de milhões de anos atrás, e as mais superficiais seriam mais recentes, mais modernas, né? Devido ao tempo que elas vão se depositando assim. Ok. E que os fósseis mostrariam uma evolução, que aqui de baixo é mais primitivo e vai subindo, eles vão evoluindo, evoluindo até chegar aos homens hoje, certo? Isso é o que prega a teoria da evolução. Mas é curioso que é o seguinte, aqui embaixo onde nós deveríamos ter as primeiras criaturas evoluindo, sabe, criaturas bem simples, que demoraria milhões de anos para ficarem mais complexas, não é verdade? Evolução é isso. É interessante que aqui no comecinho, onde tem esse período chamado de Cambriano, nós temos um evento que eles chamam de explosão do Cambriano. E o que é isso? Eles dizem, né, que baseado nas evidências que nós temos aqui de poucas criaturas bem simples, como esponja do mar, água viva e tudo mais, antes do Cambriano,
De repente, no Cambriano, nós temos uma explosão de vida tão grande e de espécies tão diversas que algumas delas parecem até alienígenas. Eu não sei se eu tenho a foto de algumas delas aqui, a gente vai ver. Mas elas são bizarras. Parece de outro mundo. De tanta diversidade que nós temos. E extremamente complexos, né? Extremamente complexos. Cheio de sistema nervoso e tudo mais. Como se tivesse simplesmente aparecido ali do nada. Ué, mas se demorou milhões de anos para surgirem, nós tínhamos que encontrar evidências de que isso evoluiu gradativamente. Mas nós não encontramos. A evidência é contrária. Ela mostra que essas criaturas já existiam e que morreram todas juntas. Elas não precisou de milhões e milhões de anos para evoluir. Muito pelo contrário. São ambientes onde elas viviam e elas foram sendo soterradas nesses ambientes. Aqui, eu trouxe um gráfico. Tem muita coisa acontecendo nesse gráfico. Na realidade, são 2 ou 3 gráficos em um só. Mas esqueçam por agora essas linhas. Pode esquecer. E essa parte amarela também. Apesar dela ser semelhante à azul, vamos esquecer ela por enquanto. Vamos analisar essa parte azul aqui. Aqui embaixo nós temos os milhões de anos. Desde o mais antigo até o mais recente. Uma linha do tempo. Estão vendo aqui embaixo? Passando os milhões de anos assim. Tá? Evolutivamente falando. Como se fossem essas cores aqui, estão vendo? Só que aqui embaixo. Mais antigo, mais recente. Cada degrauzinho azul, estão vendo que sobe um degrauzinho azul aqui? Cada degrauzinho azul representa um novo filo animal. O que é isso? O que é um filo? É um dos maiores grupos que nós podemos ter de classificação de animais. Por exemplo, os cordados, que tem os vertebrados. É um grupo muito grande, desde rato a elefante está dentro desse grupo, certo? Várias espécies. Grupos muito grandes. Artrópodes, que são os insetos, os crustáceos, né? O caranguejo, lagosta e tudo mais. Tudo dentro desse grande grupo, artrópodes, certo? Então são grupos muito grandes. Só que eles são tão grandes que eles têm uma coisa em comum, que é o plano corpóreo. Que é mais ou menos as estruturas básicas deles, são semelhantes. Por exemplo, artrópodes, eles têm corpo segmentado, separadinho em pedacinhos. Insetos são assim, né? Eles são todos articulados, o corpo separado em partes. Mesma coisa uma lagosta ou um caranguejo, né? Eles são assim. Agora, os vertebrados, né? Os cordados, não, eles têm uma vértebra, um sistema nervoso central ali e tudo mais. Geralmente 4 membros e tal, certo? É igual um carro. Carros, geralmente têm um plano corpóreo parecido. Geralmente eles têm 4 rodas, né? Ou 2 rodas na frente e algumas atrás. Eles têm um eixo, tem assentos, cadeiras, volante, um motor. Às vezes o motor pode estar na frente, às vezes o motor pode estar atrás. Algumas coisas mudam. O carro pode ser comprido, o carro pode ser curto, pode ser amarelo, pode ser azul, banco de couro, banco de tecido, mas o plano corpóreo geral é o mesmo. Não é verdade? Um carro geralmente tem uma estrutura semelhante a outros carros, apesar de uns serem mais potentes, outros menos potentes e tudo mais. É como se cada marca de carro fosse uma espécie diferente, certo? E o plano corpóreo normal, o filo, seria o filo carros, né? Então temos o filo ali. Então, aqui o aparecimento no registro fóssil, no decorrer de todas essas camadas aqui, cada degrauzinho desse é um filo novo que apareceu. Ou seja, é muita diferença de um grupo para outro. Se a teoria da evolução é verdade, nós tínhamos que esperar milhões e milhões de anos para as criaturas evoluírem, para ficarem tão diferentes uma da outra, que elas fossem consideradas filos diferentes, certo? Então tinha que demorar muito. Aí depois de milhões e milhões de anos você tem um degrauzinho. Depois de milhões e milhões de anos, outro degrauzinho, sabe? Devagarzinho. Mas olha que curioso que nós encontramos nos fósseis. Nós encontramos aqui, ó, antes do Cambriano, um degrauzinho ou outro, tá vendo aqui, ó? Azulzinho, bem pequenininho. Vocês conseguem observar ali? É difícil, mas ele é pequenininho aqui, ó. Um degrauzinho e de repente ele sobe uma linha direta. Quase todos os filos que existem até hoje já estavam presentes há supostamente 500 milhões de anos atrás. Ué, não tinha que demorar muito? Não estou falando das espécies, as espécies mudam. Estou falando dos filos, esses grupos grandes. Quase toda a diversidade básica que deveria existir e existe até hoje na Terra já existia desde o começo. Isso mostra evolução ou uma criação? Entende o que eu quero dizer? É curioso. É muito interessante. Vamos lá.
Outra coisa, já viram imagens assim que mostram a evolução, né? Essas linhas conectando os grupos, certo? Aqui são os milhões de anos, né? As eras geológicas. E quando aumenta ali aquela barriguinha, né? É a diversidade de, no caso aqui são de famílias, né? Desses animais aqui, de peixes, de aves. Aqui temos, né, os mamíferos. Tá vendo aqui, ó? Aumentou um grande grupo, depois aumentou mais. Aqui aumentou bastante. O número de famílias que encontramos nos fósseis, tá? Desse grupo. E temos essas linhas conectando eles. Só que essas linhas não são exatamente o que nós encontramos nos fósseis. Elas são criadas pelos cientistas. Existem métodos diferentes que eles tentam utilizar para juntar essas linhas, mas no fim das contas elas são igual essas aqui, elas são pontilhadas. Nessa imagem, pelo menos, ele foi honesto aqui, ó, ele falou, ó, não temos certeza do tempo e da conexão, mas é mais ou menos assim. Pelo menos ali eles foram um pouco mais honestos. Nós não temos essas conexões, nós só temos diversidade. A questão dessas conexões são interpretações científicas. A ciência são esses fósseis, nós encontramos diversidade desde o começo. Mas as conexões evolutivas não são bem assim. Tanto que toda hora eles estão tendo que atualizar árvores filogenéticas, porque cada cientista faz de um jeito. Eu lembro, durante o mestrado na Universidade de Bristol, muitos pesquisadores lá criavam árvores assim, que eram basicamente contas matemáticas. O computador que criava, na realidade, ele rodava baseado nos dados que você colocava. E ele criava centenas de milhares de árvores diferentes. E depois você selecionava qual era a melhorzinha ali e escolhia aquela como oficial. E daí um cientista brigava com o outro porque eles discordavam que a árvore dele era melhor e a da outra era diferente. Não é ciência absoluta. É teste, é cosmovisão, é interpretação. Então é interessante. Vamos lá. Outra coisa. Eles falam assim, então, por exemplo, os peixes foram evoluindo e viraram os anfíbios. E depois, né, os répteis e os mamíferos, né, foi evoluindo. Então, por exemplo, temos aqui um selacanto, que era considerado que ele foi extinto há milhões de anos atrás. Está vivo até hoje. Depois encontraram nos oceanos. Achava que estava extinto, mas está aqui até hoje. Mas está lá, o selacanto. Depois, dizem que ele foi evoluindo, até esse peixe aqui, que é chamado de Tiktaalik, que deles falam, esse peixe ele estava evoluindo para os anfíbios, eles têm nadadeiras bem fortes e tal. Tem várias características, né, mas ficaria um tempão descrevendo ele. Então ele está evoluindo porque ele vai apoiar as nadadeiras ali, nadadeiras fortes, para respirar fora da água e tudo mais. Gente, tem peixe até hoje que respira fora da água. Tem peixe que sobrevive semanas fora da água. É normal, são peixes pulmonados. Isso é comum, é um grupo de peixes. Eles fazem isso. Não quer dizer que eles estão virando anfíbios, só quer dizer que eles sabem fazer isso. Né? Tranquilo. Então, assim, e outros não, precisam estar embaixo d'água para sobreviver. Esse era um peixe pulmonado. Ele precisava subir na superfície para respirar. Tudo bem, é uma característica dele, até como peixes hoje fazem isso também. Muitos sobem na superfície para respirar. Ok. Mas eles dizem que ele era um grande elo perdido e tudo mais, né? Elo perdido não é o termo correto, mas aqui é o termo comum, né, que é utilizado, um elo perdido. Então, dizem, nossa, então depois dele começaram a vir os anfíbios que realmente andavam na terra, né, que tinham dedos e tudo mais. Só que foi encontrado fósseis que datavam de muito antes dele e de qualquer um que eles consideravam um elo perdido, né, supostamente uma transição evolutiva aqui para os anfíbios, encontraram na época desses caras aqui, onde só tinha supostamente peixes na terra, não tinham vertebrados terrestres. Eles encontraram isso aqui, pegadas, e não pegadas qualquer, pegadas que eles tinham 5 dedos, certinho, como um anfíbio moderno tem, tipo uma salamandra, sabe, ou alguma coisa assim, andando. Até o modo dela andar aqui, ó, vocês conseguem observar a representação aqui do lado, que é cruzado, é igual uma salamandra andaria, que ela cruza as patinhas assim, né, de um lado para o outro. Muito antes de qualquer suposto elo perdido ter aparecido, já tinha pegada de anfíbios na Terra. Ou seja, não é questão de evolução, é uma questão de ambientes. Foram sendo preservados os ambientes onde moravam, onde viviam, só isso. E, curiosamente, um anfíbio estava andando nessa parte, onde devia ser um lamaçal, alguma coisa, e foi preservadas as pegadas deles, supostamente mais antigas do que os próprios elos perdidos deles.
ou que gerou os anfíbios. Não, eles já existiam, todos eles. Vamos falar sobre alguns fósseis incomuns. Temos fósseis, que a gente fala sobre fósseis, a gente pensa nos ossos, no esqueleto. Mas não, existem fósseis tão diversos, mas tão diversos e tão ricos em detalhes, que alguns parecem que eles estão dormindo. Olha esse dinossauro aqui, ó. Aqui está a cabeça dele, é uma espécie tipo de anquilossauro, né? Ele parece ter uma armadura nas costas. Ele está tão bem preservado, não parece que o cara está dormindo ali? Ele só está tirando um cochilo. De tão preservado. Esse outro aqui, agora eu não me lembro se é um hadrossauro, não me lembro o nome, me foge. Depois do Covid eu esqueci um monte de coisa, é horrível. Não sei se vocês estão assim também, mas difícil. Mas aqui, ó, várias estruturas do corpo dele também foram preservadas. Elas foram mumificadas antes, um processo tipo de mumificação, e foram fossilizadas. Você consegue observar as fibras musculares, até alguns órgãos e tudo mais. Coisa que se demorasse muito tempo para soterrar e tudo mais, ia apodrecer rapidinho. Já viu um animal que morre na rua ou em qualquer canto? Apodrece. Não fica lá os órgãos tudo certinho, não. Ele foi rapidamente soterrado e preservado. Outra coisa muito interessante, são encontrados tecidos moles, ainda moles, em alguns fósseis. Isso aqui é de um Tiranossauro Rex, que supostamente morreu há 65 milhões de anos atrás. Encontraram, não só nele, mas agora existem listas inteiras de animais, mamíferos, dinossauros e tal, que foram encontrados tecidos moles dentro do fóssil. Ainda mole. Tipo assim, você ia no laboratório, fazia um processo ali e ele voltava a ser mole. Por exemplo, essas partes brancas aqui, você podia esticar e soltar que elas voltavam ao seu tamanho original. Como se fosse uma pele, uma cartilagem, estruturas assim. Tecido mole. Estruturas que lembram vasos sanguíneos, até com estruturas que lembram células sanguíneas. Você não vai conseguir clonar dinossauro igual a Jurassic Park, tá, gente? Sinto muito. Mas assim, seria muito legal. Mas não vai acontecer. Mas olha que interessante. Estruturas assim não conseguem durar muito tempo, muito menos 65 milhões de anos, que é quando, teoricamente, os tiranossauros e os dinossauros foram extintos. Isso aqui teria 65 milhões de anos, sendo franco. Tem? É impossível. Existem estudos de quanto tempo cada molécula, tipo de molécula, consegue sobreviver. E alguns tipos de molécula, uma ou outra só, numa situação muito ideal e extrapolada de tempo de preservação, na realidade ela ia se decompor muito antes, mas extrapolar, exagerar e criar um cenário impossível de preservação para ela, no máximo, ela duraria, sei lá, 1 milhão de anos. Uma situação impossível. Para você preservar tudo isso, você tem que ter 65 vezes mais para poder preservar um negócio desse. Porque 65 milhões de anos. Completamente impossível. Só que os cientistas muitas vezes não levam isso em conta. Alguns até recentemente ignoravam essas evidências. Agora são tantas que estão encontrando que agora eles estão tendo que discutir um pouco mais. Agora também são encontrados tecidos moles que foram mineralizados, que viraram parte da rocha já, certo? Eles foram preservados e viraram fóssil. Eles não estão moles como aquele outro. Por exemplo, aqui, ó, em algumas criaturas como essa, olha que diferente que ela é. Bizarra, né? Parece alienígena. Então, olha só que curioso. São encontrados resquícios, né? Moléculas ali, resquícios de sistema nervoso, que apodrece muito rápido também. Estraga muito rápido. E é encontrado preservado. Ou seja, teve que começar o processo não de fossilização, mas de mineralização, que é uma etapa antes de virar fóssil. Teve que começar isso muito rápido, imediatamente. Não dá para esperar muitos dias ou semanas ou meses ou milhões de anos para acontecer. Não, tem que ser rápido. Assim como teria acontecido num dilúvio. Soterrado rapidamente, em condições adequadas para poder preservar. Esse é um peixe que é encontrado até aqui no Brasil, na região do Araripe, no Nordeste, Ceará. Aqui, ó, você tem a cabeça, aqui o resto do corpo, tá vendo? Se você olhar com microscopia eletrônica, você consegue observar até as fibras musculares foram preservadas. Olha o nível microscópico ali que foi preservado, de tão rápido e tão bem preservado que foi. Não é só o formato do músculo, não, são as fibras. Olha só o nível de preservação. E existem indícios de até organelas celulares sendo preservadas em alguns fósseis. Microscópico o negócio, de tão rápido, intenso e perfeito que foi fossilizado. Se demorasse milhões e milhões de anos, não ia acontecer. Isso aqui
Alguém ousa chutar que tipo de fóssil é esse? Pode chutar, não tem problema não. Pô, isso aqui na realidade são embriões de esponja do mar. Como é que eles sabem? Porque eles encontram espículas, que são estruturas que tem nas esponjas do mar. E vocês conseguem observar até aqui o formato das células, estão vendo? Gente, isso aqui é um embrião, é um juntadinho de células. Olha o nível de preservação que é encontrado. E imagina o olho treinado do cientista para separar isso de grãos de areia para saber o que é o que não é, para olhar no microscópio e identificar. O cara é muito treinado. Olha que curioso, gente. Olha o nível de preservação. Tem como isso demorar, como diz o uniformitarismo, as coisas acontecerem devagarzinho como acontecem hoje? É impossível. Precisa ser rápido, precisa ser intenso, precisa ser catastrófico. E o livro de Gênesis nos descreve o evento perfeito que poderia preservar todas essas estruturas. Aqui é um outro exemplo também, inclusive foi um co-orientador meu do mestrado que fez esse estudo. Isso aqui é uma pena fossilizada. E são encontradas estruturas que são chamadas de melanossomos, que são estruturas intracelulares, né, ficam dentro das células, e que guardam a melanina, que dá cor, né, por exemplo, a pele, penas e coisas assim, melanina. É tão bem preservado que preserva os melanossomos. E você consegue saber até as cores das penas de criaturas que viveram no passado. Olha que legal o nível de preservação. Então a ciência e a Bíblia, todos esses eventos descritos em Gênesis foram eventos reais. E a ciência, quando ela é submetida à palavra de Deus, ela mostra isso. Porque se você não acreditasse na Bíblia, não acreditasse que pode ter acontecido uma grande catástrofe no passado, só acreditasse na evolução e olhasse para essas evidências, você ia chegar à conclusão sobre um dilúvio? Não ia. Porque você só ia estar pensando numa visão de milhões e milhões de anos. Amanhã eu vou estar aqui de manhã, a gente vai falar um pouco sobre cosmovisão. Mas é isso, nós estaremos com a visão errada, interpretando sempre alguma coisa diferente e nunca chegando à verdade absoluta. Não é uma batalha de evidências, é uma batalha de cosmovisões. Já vou até adiantar um pouquinho. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos assim, os cientistas estão ali analisando o planeta e separando evidências de um lado e de outro, né? Evidências aqui da criação e esse lado evidências da teoria da evolução. E olha, existem muito mais evidências para a evolução do que a criação. Né? Às vezes a gente imagina isso. Mas não é a realidade é mais isso aqui. As evidências são as mesmas, e os cientistas estão analisando as mesmas evidências, porque são os mesmos fósseis, é o mesmo planeta, são as mesmas estrelas, são as mesmas moléculas, é tudo a mesma coisa, não é verdade? Os cientistas estão todos estudando as mesmas coisas. O que muda é a cosmovisão, é o modo com que você interpreta a mesma evidência. Então, uma pessoa que não tem Deus, ela vai usar as teorias humanas, o pensamento humano, para interpretar aquela evidência. Certo? Está olhando aquele crânio, por exemplo, e está olhando através das lentes do humanismo, do naturalismo, de pensamentos humanos, ideias humanas, para tentar entender aquilo. Já um cristão tem que se basear na verdade, que é a própria palavra de Deus, para interpretar essas evidências. E nós, fazendo um exercício simples, utilizando a Bíblia como nosso fundamento e olhando para essas evidências, nós já chegamos a conclusões fenomenais. Concorda comigo? Entendendo mais a história do nosso planeta, baseado na palavra de Deus e olhando para a ciência. Né? A ciência está aqui. A ciência não é o evolucionismo, não. O evolucionismo é interpretação, é teoria. Então eles usam essas teorias para interpretar as evidências. Nós temos que usar a palavra de Deus para interpretar essas evidências. E eu vou finalizar aqui com um exemplo. Na verdade, é um exemplo, testemunho, interprete como quiser. Mas eu vou contar essa história para vocês. Vou voltar aqui antes. Eu estava no mestrado, eu fui para o mestrado, né, lá em Bristol, e daí foram propostas várias pesquisas, eu me interessei muito por algumas lá, e daí acabei selecionando uma, que era o seguinte, era para estudarmos e recriarmos em laboratório como que o tecido mole, lembra aquele que eu mostrei lá, né? Não o mole que ainda estava mole, mas o mole que foi mineralizado, tá? Que já virou um fóssil. Igual aquele peixe, lembra o peixe que estava lá e você observava as fibras musculares?
Eram rochas já, tudo mineralizado. Mas está preservado, né? Não era mole mais, mas estava lá. Como é que isso acontece? A gente tem ideias científicas, interpretações de como isso teria acontecido, mas nunca foi recriado em laboratório. E a proposta era a gente recriar isso lá. Ou seja, tinha que ser rápido, não pode demorar muito tempo. Isso os evolucionistas concordam. Então, a coisa tem que ser rápida. E é um processo chamado mineralização. É antes da fossilização, antes de virar um fóssil, antes de ter aquela troca. Existem alguns processos que acontecem antes que preservariam aquele músculo ou aquele intestino, ou seja lá o que for, ia preservar e depois ele ia fossilizar. Mas tem que acontecer muito rápido. E a gente foi então testar. Muito bem. Primeiro, eu ligava de volta aqui para o Brasil, eu falava com meus pais, né? Minha mãe lembra disso, e a gente ficava trocando figurinha, falava, nossa, e será que condições será que são boas para a gente recriar isso aqui? Porque se isso foi formado no dilúvio, o dilúvio deve ter alguma dica, né? E a gente sempre ficava conversando sobre isso e trocando ideia, pensando, orando e tal. Eu lembro que um dia a gente ia fazer um teste, não era nem um experimento em si, a gente ia fazer um teste para ver se o experimento poderia dar certo. E o que a gente fez? Como é que funcionaria o experimento? A gente ia pegar... Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui. Não tem. Tá bom, deixa quieto. Então, a gente ia pegar uma sardinha, um peixinho já morto, colocar dentro de um potinho de plástico, assim, um jarro, né, de plástico, colocar sedimento, né, água, como se fosse água do mar artificial, e algumas condições, algumas outras coisas ali, e colocar o peixinho lá dentro, deixar alguns dias e depois colocar num aparelho de tomografia, sabe? Tipo aquele que a gente utiliza no hospital, que vai escaneando a gente, só que é um outro específico para você ver coisas até bem, quase microscópicas, bem pequenas assim. E era um aparelho grandão, você colocava o aparelho lá dentro e ele escaneava e depois jogava para o computador e você podia ver em 3D. Já viu aquelas imagens em 3D e tal que eles criam? Às vezes é isso. Eles utilizam essa máquina para escanear e você consegue ver dentro e fora sem precisar mexer. Ou seja, a gente não ia precisar tirar o peixe lá dentro para ver se ele estava apodrecendo direito. Não, ele ia se despedaçar, ia feder, aquela meleca, né? Daí não ia valer o experimento. Não ia replicar um cenário onde ele foi soterrado, né? Porque não dá para você tirar e ver. Então, com aquele experimento, a gente ia fazer tipo um raio-x nele. Os ossos iam aparecer no raio-x, não é verdade? Igual um raio-x nosso, normal, uma tomografia. E as partes moles dele não iam aparecer tanto, iam ficar mais escuras ali. Mas, se tivesse alguma parte dele que foi mineralizada, ela ia aparecer. Que ia ser como um osso, né? Como se fosse mineral. Pá, ela ia aparecer no raio-x ali. Beleza, esse era o princípio, essa era a ideia. E eu lembro que eu orei bastante e na noite anterior a gente ia escanear ele. A gente já tinha passado vários dias, a gente ia escanear ele numa manhã. E à noite eu falei, Deus, me mostra. Se tem alguma coisa lá, me mostra. Mostra para todos nós, eu e os outros cientistas que estávamos lá. Porque nós somos frágeis, nós erramos, nós somos falhos, né? Deus, me mostra. Se tem alguma coisa lá, me mostra. Amém. Orei e fui dormir. Geralmente eu não sonho, e quando eu sonho eu nem lembro. É muito difícil, né? Tem gente que fala, não, Deus me falou em sonho. Isso para mim é muito raro. Deus fala comigo de outros modos. É bem raro ele falar comigo em sonho. Mas naquele dia eu tenho certeza que ele fez. Porque eu sonhei o seguinte. Eu sonhei que eu via o meu orientador chegando na minha frente. Não estou tentando ser nada místico nem nada, tá, gente? Só estou contando o que aconteceu. Mas ele chegava na minha frente e falava, Danilo, você não vai encontrar as coisas do jeito que você espera. Aí eu falei, então... E pensei no sonho. Então como é que eu vou encontrar? Na hora, no meu sonho, eu via a coluna do peixe, a vértebra assim, as vértebras, como se fosse num raio-x. E do lado aparecia como se fosse uma estrutura branca, que parecia uma nuvenzinha que se espalhando assim. Aí eu acordei e falei, realmente não é nada do que eu esperava, porque não tinha nada a ver isso com o que eu imaginava que ia acontecer. Mas tudo bem. Eu acordei e falei, pode ser Deus, pode ser loucura da minha cabeça que estou ansioso para ver o resultado, né? Ou talvez nem tenha resultado, a gente não sabia, né? Mas não sei, não tenho certeza. Então eu vou pegar esse sonho, vou guardar no bolso, vou guardar no coração. Assim como diz na Bíblia que fala que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Eu falei, vou guardar também. Se é de Deus, ele confirma. Se não é, eu esqueço, deixa quieto. Beleza. Guardei e falei, Deus, então beleza, vamos lá. Fui para o laboratório. Colocamos o peixinho lá, escaneamos ele. Saiu os resultados no computador. Era a primeira vez que na ciência que estava sendo feito isso. Então meus orientadores estavam muito animados. Tinham outros 3 doutores que estavam naquela sala. Eles mergulharam no computador.
e começaram a tentar ver em 3D e tudo. Eu falei, pô, a pesquisa é minha, nem eu posso ver. Mas tudo bem, deixei os profissionais verem o negócio. E ficaram lá e nada. Não encontraram nada. Aí me vinha na cabeça assim, falei, ué, e a cauda do peixe? A gente não tá olhando pro rabo, né, para aquela cauda dele. Daí eu falei, pessoal, a cauda do peixe, a gente pode ver? Eles, claro, a gente já pode ver. É ignorado. Eu falei isso umas 3 vezes, ignoraram todas. Mas tudo bem. E o curioso era o seguinte, eu sempre orava muito antes de ir pro laboratório. Sempre orava. Porque Deus é o que vai trazer entendimento real às coisas, não sou eu. Né? Minha inteligência é limitada, né? A de Deus não, ele sabe de tudo. Muito antes daquilo acontecer. Então, se tem alguma coisa, eu orava e falava, Deus, eu sei que vai guiar. E a impressão que eu tinha é que Deus ficava andando no laboratório, assim, impressão real, que eu estava no laboratório trabalhando e que ele ficava andando de braço cruzado atrás, assim, olhando o que eu estava fazendo. Ele faz isso o tempo inteiro, mas a impressão era essa. Mas aí ele olhando, e às vezes parecia que ele fazia assim, ó. E aquilo lá, ó. Aí eu... vou tentar isso aqui. Ué, deu certo? Curioso. E dava certo. A impressão era essa. Que Deus vinha, às vezes, dava aquela dica, né? Isso aqui. E beleza, e nessa eu acho que deve ter sido uma dessas dicas de Deus. E a cauda do peixe? Falei, tá bom, vou lá na cauda do peixe. Aí depois deles tentarem, ficaram uma meia hora lá tentando achar alguma coisa, não acharam nada. Aí eu falei, vou lá dar uma olhada, pessoal. Eles, tá bom, pode usar o computador. Na minha pesquisa. Eu falei, obrigado. Aí eu fui lá usar. Fui para a cauda do peixe. Bom, dito e feito. Estava lá uma estrutura perto da coluna vertebral que parecia uma nuvem que crescia e se espalhava. Nada com aquilo que a gente esperava. Aí eu lembrei do sonho que Deus tinha falado. Falei, caraca, é verdade. Ele falou que não ia ser o que esperava e é muito parecido com aquilo que ele mostrou no sonho. Eu falei, que legal. Não contei isso para os pesquisadores, senão eles me queimavam ali naquele laboratório mesmo. Me matavam e escondia o corpo lá embaixo da máquina. Mas, né, porque não pode falar dessas coisas, eles iam ficar malucos. Branco aqui, tá? E daí, aqui vocês conseguem ver a coluna vertebral do peixe? Estão vendo? Bonitinho aqui. E a parte que é só carne, ela fica transparente aqui, né? Porque é tipo um raio-x. O peixe ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Tá escaneado lá. Não sei se tem muita graça para vocês, eu acho muito legal, mas não estou mostrando aqui. E daí nós encontramos, tanto no dia 19 que nós escaneamos, assim, do dia 0, onde preparamos o experimento, até o dia 19, escaneamos, e depois no dia 26, é a mesma estrutura, só que em posições diferentes. Nós encontramos isso aqui, ó, estão vendo a coluna vertebral dele? Aqui. E nós encontramos essa estrutura branca do lado dele naquele dia, que era exatamente um bloco de músculo que tinha começado a mineralizar. Eu falei, legal, vai dar certo o experimento, a gente pode fazer. Aí entrava o experimento de verdade. Tá? Tô contando toda essa história, isso era um teste, não era nem um experimento. E a gente falou, vamos fazer, mas vamos fazer com camarão. Que a gente decidiu mudar, vamos fazer com camarão. E eu lembro que eu fui orar e falei, beleza, Deus. Meus orientadores falaram, Danilo, é você que vai escolher as condições que você vai usar no experimento. O experimento é seu, você que escolhe. Ou seja, se desse errado, é culpa minha também. Mas tudo bem. Mas daí, beleza, você escolhe. A gente tinha algumas ideias de coisas que podiam auxiliar no processo de mineralização, que é isso que a gente queria. Isso não é um fóssil ainda, tá, gente? Não é fossilização. É uma etapa antes, tá? Então a gente falou, tá, mas... Falei, Deus, e aí? Que condições eu vou usar? Aí eu voltei para casa, peguei minha Bíblia e falei, Deus, eu acredito que esses fósseis que eu vejo dos animais bem preservados foram formados durante o dilúvio. Eu sei que não vai ter todas as informações aqui, não tem receita de bolo e tudo aqui na Bíblia, mas tem as bases para tudo, para todas as áreas. Inclusive para todas as áreas de entendimentos científicos, assim como nós temos feito hoje. Interpretando a ciência através da palavra de Deus. Eu falei, se tem alguma dica aqui no livro de Gênesis, me mostre. Se tem alguma coisa que pode me ajudar, me mostra. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, me mostra porque eu quero usar no meu experimento. Beleza. Comecei a folhear e ler a história do dilúvio. E lembra que a gente falou lá no comecinho que Deus fala 3 vezes e todas as criaturas morreram. E todas as criaturas que estavam debaixo todo o céu morreram. E todas as criaturas que tinham respiração em suas narinas morreram. Sabe, ele repete isso 3 vezes no decorrer do texto. E isso saltou para mim, assim, sabe quando você está lendo e um versículo salta? Geralmente quando a gente está em pecado, Deus quer mostrar alguma coisa, né? Parece um tapa na cara. Pá! Ele vem assim, um soco ali do versículo.
Nesse caso não era, graças a Deus. Mas veio ali aquele versículo e falei, caramba, essas 3 vezes Deus realmente está reforçando alguma coisa. Que todas as criaturas morreram, né? Que respiravam e tal, morreram. Peixe não. Estava na água no dilúvio. Alguns foram soterrados e alguns não, continuaram nadando, senão a gente não teria nem peixe hoje. Porque não entraram na arca com aquário, né? Ficaram vivendo fora. Aí eu fiquei pensando, tá bom, todos morreram. Aí eu vou usar meu conhecimento agora. Se todos morreram, muitos deles morreram juntos, sabe? Estavam vivendo juntos, morreram juntos. E é verdade, muitas vezes encontramos animais que foram soterrados todos juntos, assim, vários, dezenas, às vezes juntinhos. E quando eles são muito bem preservados, desse nível, geralmente, não é todo o caso, mas muitas vezes, eles morreram todos juntos no mesmo lugar. Eu falei, legal, então se eles morreram todos juntos, eles começam a apodrecer juntos ali no mesmo lugar, né? E começa, então, a ter bastante bactéria naquele sedimento. Então eu falei, beleza, uma coisa eu vou colocar no experimento vai ser bactéria, mais bactérias. E a outra coisa, eu falei, quando ele começa o processo de apodrecer, começa a liberar fosfato do músculo. E a gente precisava, porque o nome técnico do processo é fosfatização. Precisava do fosfato. E eu falei, legal, os músculos que têm bastante fosfato no músculo vai sendo liberado no sedimento quando começa a apodrecer. Então eu vou usar essas 2 coisas. Baseado nessa dica aqui de Deus, ele trouxe uma luz, eu falei, beleza, baseado nessa luz, vamos olhar para a ciência. Essas 2 coisas, bactérias e fosfato. Cheguei para os orientadores e falei, vamos usar essas 2. E a gente vai criar vários experimentos, alguns só com bactéria, um só com bactéria, outro só com fosfato, outro sem nada e outro com as 2 coisas. Beleza? Beleza. Fomos lá, recriamos e dito e feito. O experimento onde nós tínhamos colocado as 2 coisas, aquilo que puxei à luz da palavra de Deus, foi o experimento onde nós tivemos o melhor resultado. Vou até mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o camarãozinho. Estão vendo aqui a cauda dele, o corpinho, cabeça. Certo? Estão vendo o camarãozinho ali? Bonitinho. Todo transparente, porque ele não tem osso nem nada assim, né? Só um exoesqueleto, mas não é osso como o nosso. E aqui, depois de 21 dias, nota essas bolhas aqui, que já são gases, porque ele está apodrecendo, né? A gente sabe, igual camarão, se passa uns dias aí, a gente já fica preocupado, né? A gente nem come os pastel aí de rodoviária de camarão, porque já fica com medo, porque pode estar acontecendo isso aí. E daí, 21 dias depois, ele já estava apodrecendo, ó, o sedimento em volta, cheio de bolha. Mas olha aqui dentro que curioso. Ele tem uma estrutura branca lá dentro, que era tecido mineralizado. E aqui, ó, isso é um corte transversal, tá vendo? Esse é o tubo do corpo dele, tá vendo? Ou já cortado, cortou o corpo dele assim, no meio. E a gente consegue observar, vou até circular aqui, ó, a linha vermelha. Esse é o mesmo corte, só que em um camarão fresco. Vocês veem essas linhas aqui, são os músculos deles. E olha que o formato lembra o formato original do músculo dele. Tá vendo? Essa forma meio circular. Tá um pouco deformada porque começou a apodrecer. Mas tá vendo o formato circular? Olha que curioso. Ele preservou tão rápido que ele começou a preservar na posição original. De tão rápido que aconteceu. Assim como nos fósseis. Claro que eu não cheguei para meus orientadores e falei que a dica eu tirei da Bíblia. Novamente, eles iam me queimar e queimar a minha Bíblia depois. Mas olha que curioso. Como a palavra de Deus consegue revelar e trazer luz, seja em questões pessoais e morais da nossa vida, em questões de estudo, questões teológicas, questões que são tratadas aqui de púlpito e na igreja, e também questões científicas, que são tratadas dentro de um laboratório, dentro de uma universidade. Isso não sou eu que fiz isso. Isso aqui é a orientação do Senhor. E essa orientação e esse espírito está em mim e está em você. Essa palavra de Deus, essa orientação do Espírito, deve servir para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus não está restrita às nossas reuniões aqui de igreja. Ela se aplica ao nosso trabalho, ela se aplica à nossa família, ela se aplica aos nossos estudos, ela se aplica a tudo. Tudo. E não só no sentido moral, porque geralmente quando alguém está indo para a universidade, por exemplo, talvez você já tenha até ouvido isso, ou até falado isso. Mas por exemplo, um jovem vai entrar na universidade, o que ele geralmente ouve de alguém da igreja? Seja um bom exemplo lá dentro. Claro, isso é o mínimo. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que fazer diferença. E a palavra e o espírito que está nele tem que gerar diferença no meio onde ele está. O exemplo é muito bom. Mas isso vale para qualquer um aqui. Seja exemplo aqui, na sua casa, na rua, qualquer canto.
Mas o que o Espírito vai ensinar você, trazer revelação à realidade, aos estudos, a tudo onde você está envolvido, você precisa buscar essa palavra, entender que ela vai trazer a verdade, vai trazer luz a todas essas áreas. Trazer luz na sua cozinha, trazer luz no seu escritório, ou trazer luz a um experimento com camarão apodrecendo dentro de um pote. Deus é um Deus de tudo. Ele é esse Deus criador. Ele quer revelar a verdade para nós. Para, como diz a Bíblia, até que o mundo inteiro esteja cheio da glória dele, assim como as águas cobrem o mar. Eu queria finalizar com o último slide. Esse gráfico, eu gosto muito dele. Isso são coisas que eu falei lá no começo. Foi feito por essas duas pessoas aqui. E é o seguinte, esse gráfico ele representa cada capítulo da Bíblia. Tá vendo essas linhazinhas pequenininhas assim? Cada linha é um capítulo e o tamanho da linha, o quão para baixo ela vai, é o tamanho dela, né? Tanto que aqui no meio nós temos o Salmo 119. Tá vendo essa linha grande? Porque é o maior livro da Bíblia, bem grandão. E aqui temos linhas menorzinhas, maiorzinhas e tal. Essas brancas e cinzas aqui embaixo. Aqui é Gênesis e aqui é Apocalipse. Certo? Então nós temos desde Gênesis até Apocalipse todos os capítulos. Cada linha dessa é uma conexão, tá? É uma referência cruzada que um capítulo faz com o outro. Tá? Então nós temos alguns que fazem conexões com alguns capítulos próximos e alguns que fazem conexões do outro lado. Ou seja, estão falando da mesma coisa, estão em sintonia, né? Às vezes a gente abre a nossa Bíblia, a minha pelo menos tem essas referências cruzadas no cantinho, sabe? Esse versículo é referência, aqui Mateus é referência a Isaías. Temos uma conexão. Quando eu pensava nisso, eu pensei, deve ter umas 200, 300, 400, quem sabe, referências cruzadas na Bíblia. Não. Eles dois conseguiram encontrar 63 mil referências cruzadas dentro da palavra. Lembra aquilo que a gente falou, que a Bíblia é um livro só, apesar de ser uma coletânea de livros? É isso aqui. Ela fala em si mesma e se completa. É uma mensagem só. E se você tira uma parte ou distorce uma parte, você distorce todo o resto. Você afeta outras partes da Bíblia que nem parecem ter conexão. Eu lembro de um exercício que um teólogo uma vez fez, ele pegou, agora não lembro se era o livro de Gênesis ou algum outro tema, ele falou, se isso aqui não for verdadeiro, como alguns pregam, vamos ter que tirar as informações que são baseadas nisso do restante da Bíblia. Aí ele pegou outros textos bíblicos e recortou na Bíblia, literalmente recortou os versículos que dependiam daqueles textos lá. E a Bíblia virou um picote só, cheia de buracos. Ela é interconectada, ela é perfeita. Então não podemos considerar a Bíblia como só um livro que a gente vem tratar aqui de final de semana. Ela é um livro real, profundo. É o que revela a verdade. Traz luz. A Bíblia fala, ela é a luz para o nosso caminho. E nós precisamos tratar a palavra de Deus como isso. Então tudo que eu estou trazendo aqui sobre criacionismo e tal, no fim das contas, não é criacionismo em um fim só. Porque Adão e Eva eram verdadeiros e pronto, acabou. Não é isso. A questão é a Bíblia toda. E olha, como nós considerarmos um trechinho da Bíblia como verdadeiro, o quanto de entendimento nós temos em relação ao restante da Bíblia e o quanto de entendimento nós temos em relação à ciência. E isso é muito importante para nós como cristãos. Amém? É isso que eu tinha para vocês hoje. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais. Amém?